Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vou ler de novo. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, Atos capítulo 3, a partir do 1º verso. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele pôs-se em pé e começou a andar, e então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. Até aqui está bom. Sente-se, por favor. Eu não sei se você, olha para cá, se você já parou para prestar atenção um pouco na história desse discípulo chamado Pedro, desse apóstolo de Jesus. Esse homem era um homem rude, de temperamento sanguíneo, era um homem que tinha os nervos à flor da pele, era um homem que não tinha muito trato com as coisas, era grosseiro, e era um homem de temperamento instável, era cheio de altos e baixos, era inconstante. Em alguns momentos, olha para cá, Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, tu não tem partes no meu ministério, tu não participa do meu ministério. Em outros momentos, Jesus elogia a fé de Pedro quando ele diz: Senhor, os discípulos começam a abandonar, alguns acham a palavra do Senhor uma palavra muito dura, e muitos começam a abandonar a fé. Então os discípulos correm para Jesus e dizem assim: Senhor, tem muita gente indo embora, tem muita gente abandonando a fé porque a palavra é muito dura. Então o Senhor olha para os seus discípulos e diz: vós não quereis ir também? E Pedro diz assim: para onde então nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele era esse homem dos altos e baixos. Em alguns momentos ele falava coisas que Deus se alegrava, que Jesus se alegrava com Pedro. Em outros momentos Pedro falava coisas que aborrecia Jesus. Tinha um temperamento sanguíneo e instável. E Pedro, em certo momento, disse: Senhor, se for preciso, eu morrerei contigo. E Jesus disse: Pedro, cara, eu te conheço. Antes que o galo cante durante a madrugada, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: jamais, Senhor, eu morro ao teu lado se for preciso. E durante toda aquela noite terrível, aquela noite de trevas, em que Jesus foi preso pelos soldados do templo, Pedro reagiu ali na hora, pegou uma espada, cortou a orelha do soldado do templo, e Jesus teve que pegar lá a orelha do cabo e ir lá e
tem a orelha bonitinha, colocar lá de volta, colocou a orelha do cara de volta e disse: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria uma legião de anjos para me socorrer. E aí, durante toda aquela noite de trevas, Pedro fica ali escondido, né? E alguém chega e diz: rapaz, tu era do grupo dele, tu fazia parte do grupo dele. E Pedro dizia: não, eu nunca conheci esse homem, nunca tive com ele, nunca fiz parte do ministério dele. E assim foi durante toda a noite, Pedro seguindo de longe, observando de longe, e aqui e acolá sendo reconhecido, mas por 3 vezes ele negou. E eu acredito, eu posso conjecturar sem cometer uma heresia, eu acredito que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez e disse: eu nunca vi, nunca tive nada com esse homem, o galo cantou, e quando o galo cantou, Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro e disse assim: eu te conheço, eu conheço a tua natureza. E aí, esse mesmo Pedro, quando Jesus ressuscita, porque Pedro de verdade se arrependeu, Judas teve remorso, e há uma diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso, ele é emocional. A pessoa tem aquela crise de consciência, e ela tem aquela crise emocional, chora, mas aquela crise emocional não foi o suficiente para produzir uma mudança de atitude, uma mudança no rumo. O remorso produz isso, uma crise emocional. O arrependimento não, o arrependimento ele produz mudança. Por isso que a Bíblia diz: aquele que se arrepende deixa, alcança favor, alcança misericórdia. Porque o arrependimento, ele vem junto com a fé, vem junto com a convicção: eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais viver assim, eu não vou ser mais assim daqui para frente, eu quero algo melhor, eu quero algo diferente, então eu vou mudar, e eu vou lutar para mudar, e eu vou sofrer para mudar, e eu vou ser determinado e ter coragem, vou enfrentar, mas eu não quero mais essa vida para mim. E aí a pessoa luta, se esforça, e aí Deus vê que ela está arrependida. Amém? Arrependimento é diferente. E aí Pedro se arrepende. Aí Jesus ressuscita, está lá uma fogueirinha, uns peixes assando na brasa, Jesus andando pela praia com Pedro, deixa os discípulos à parte, os outros, Jesus já está ressuscitado, e ele anda com Pedro ali na beira do mar, e conversa e pergunta: Pedro, Simão, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo, cuida do meu rebanho. Simão, tu me amas? Senhor, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus disse: Simão, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas, já está se afobando, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, 3 vezes Pedro nega, 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Como quem diz assim: Pedro, eu estou te dando uma nova chance, uma nova oportunidade, para você decidir ser alguém diferente. Esse mesmo Pedro aqui em Atos, às 3 horas da tarde, a hora da oração, ele está chegando no templo de Formosa. E quando ele chega em frente ao templo, tem um paralítico que desde nascença é coxo. Olha para cá, desde nascença ele é coxo. E ele é um homem que ele é colocado ali, levado para lá de favor. Ele era levado ali pela manhã, passava o dia ali pedindo esmolas, e no final da tarde ele era recolhido. Era alguém que dependia do favor e da ajuda dos outros. E passou a vida toda naquele ambiente. Passou a vida toda frequentando o templo. E às vezes ele voltava para casa com um pouco mais de esmola ou com menos esmolas, mas a vida dele era pedir esmolas e ficar ali, olha para cá, dependendo do favor das pessoas. Até que um dia Pedro e João estão chegando no templo, é às 3 da tarde, a hora da oração, e o homem pede uma esmola, e Pedro olha para aquele homem e diz assim: olha para nós, olha para mim. Então, acho que o paralítico se assusta, só pediu uma esmola, olha para mim. Eu não tenho prata e nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E segura o homem pela sua mão direita e o levanta, e o sustenta, e o segura.
até seus pés se firmarem, até seus tornozelos desentortarem. Ele fica de pé e o homem começa a saltar, a pular e entra com eles dentro do templo, adorando e glorificando o Senhor, e o povo fica alvoroçado, sem entender nada. Olha para cá. E aí você vê o tamanho da transformação. Você vê aqui nessa narrativa histórica. Você tem alguma dúvida que isso aconteceu? Alguém aqui tem alguma dúvida? Porque se você não acredita nisso, é melhor você não estar aqui. Não tem necessidade de você estar aqui, se você tem convicção de que essa história é fictícia, é mentira. Não tem necessidade de você estar aqui. Mas se você tem absoluta convicção de que essa história é verdadeira, que isso aqui é um fato, amém ou não amém? Quem crê nisso? Amém? Se você tem absoluta convicção de que essa história é verdadeira, aqui nós temos algumas lições. Porque essa história revela, hoje, mostra algumas realidades bem presentes na nossa vida. Em primeiro lugar, o que Pedro e João representam. Em segundo lugar, o que esse paralítico representa. Porque olhando para Pedro e João, eles representam a igreja. Eles representam eu e você. Eles representam a expectativa que Deus alimenta a respeito da minha vida e da sua. Olha só o tamanho da transformação. Esses homens são revestidos de uma coragem, de uma autoridade, de uma audácia, de uma força, de uma determinação fora do comum. Eles representam a igreja, porque a igreja tem a resposta que você não vai achar nesse mundo de trevas. Por isso é que ele diz: olha para mim. Ele está dizendo: olha para a igreja, porque a igreja precisa representar aqui na terra o poder, a unção, a glória, a mudança, a transformação. A igreja precisa ser uma representação do Deus vivo aqui nessa terra. Você está me ouvindo? Olha para cá. E o que é a igreja? É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, sou eu e você. Não é a estrutura do prédio. Sou eu e você que somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E aí, isso aqui é intrigante. Olha para cá. Isso aqui para mim é constrangedor. É constrangedor. Principalmente no momento que ele diz assim: eu não tenho prata e nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Amém ou não amém? Quando ele diz isso, o que eu tenho eu te dou, para mim é constrangedor. Porque eu tenho que olhar para o que ele tem e perguntar para mim mesmo se eu tenho o que ele tem. Porque se eu não tenho o que ele tem, eu não estou vivendo na expectativa de Deus aqui nessa terra. Alguém está me ouvindo? O que eu tenho eu te dou. Será que nós hoje aqui podemos uma mãe chegar para um filho que está desesperado ou vencido pela dependência química, vencido pela droga, querendo se matar, e olhar para esse filho: filho, eu não tenho como te internar numa clínica, eu não tenho como pagar um psiquiatra caro para você, mas o que eu tenho te dou, em nome do Senhor Jesus, seja liberto dessas cadeias.